Bom dia, irmãos, graça e paz. Como já dito, uma alegria estarmos juntos. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo da Confissão Batista. E eu creio que o Senhor, pela sua providência, age mais uma vez. Marco acabou de orar a respeito disso. Nós sabemos o momento em que nós vivemos, nós não somos alheios a isso. Fingir que estamos vivendo uma época normal seria tolice da nossa parte. O fato é o que nós devemos fazer, irmãos. E esse é o ponto. O que a gente vai falar hoje, começar a falar hoje, se o Senhor permitir, semana que vem nós concluímos, é sobre a questão da oração. Para nós, nesse momento, irmãos, além de todos os cuidados, pela graça comum do Senhor, nós temos acesso, sabemos que devemos fazer, e nós vamos fazer porque nós entendemos isso. A graça comum do Senhor permite que nós tenhamos, sim, cuidados, saibamos quais são esses cuidados. Mas o que nós vamos ver e ler e meditar em vários textos sobre a questão da oração vai nos ajudar a compreender e entender que, no final das contas, onde está a fonte do nosso descanso e paz? O Senhor. E qual que é um dos principais, se não o principal instrumento para mim e para você, crentes em Cristo Jesus, para termos relacionamento com o Senhor, para abrirmos e derramarmos o nosso coração, para expor a Ele as nossas lutas, dificuldades, medos, ansiedades, tudo por meio da oração, irmãos. Então, assim, oração sempre foi importante. Nunca houve um tempo em que a oração não fosse importante. Mas em tempos de crise, como o tempo que nós vivemos, talvez muitos de nós, se isso não era importante para você antes, agora você está vendo que você não consegue viver sem. Isso é pedra de toque. Isso é uma coisa que um crente que não está orando no momento de crise como esse, tem alguma coisa de muito estranho. Muito estranho. Então nós vamos meditar um pouco sobre a questão da oração, ver o que esses irmãos que escreveram há séculos atrás já pensaram, meditaram, e baseado sempre na palavra e também no Espírito Santo do Senhor, que a gente possa, então, ter esse discernimento cada vez maior e melhor do que representa a oração para nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos pedindo, Pai, que a Tua misericórdia se derrame aqui nessa manhã e que o Teu Espírito Santo ministre a nós sobre a importância, Pai, de que nós temos de ter contato com o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor. Nós saibamos orar, Pai, nós aprendamos a orar. Que aquele pedido que os seus apóstolos fizeram um dia, ensina-nos a orar, Pai, que seja presente no nosso coração, que nós possamos, de fato, querer aprender a orar de verdade, Pai. Que nós não sejamos religiosos, como é fácil, Pai, orar de forma religiosa. Tem misericórdia. E derrama do Teu Espírito Santo. Convence-nos da Tua verdade, porque se depender de nós, Pai, o Senhor sabe, nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, derrama do Teu Espírito aqui nessa manhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. O texto, então, da confissão vai dizer o seguinte: a oração com ações de graças é requerida por Deus de todos os homens, por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, para ser aceitável, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança, e quando em público, em uma língua que seja conhecida. Então, nós vamos ter essa semana que vem, depois a gente tem mais um outro texto que a gente vai meditar. Eu creio que é importante nós pontuarmos, ponto a ponto, com calma. A oração é um tema maravilhoso, a gente precisa saber mais. E, irmãos, infelizmente eu percebo que a gente tem sido muito ignorante nesse aspecto em muitos pontos, tá? Primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, que ele vai falar da oração com ações de graças. O que é uma oração com ações de graças, irmãos? Às vezes a gente confunde, a gente não sabe, a gente repete desde sempre. Uma oração, vamos orar com ações de graça. Irmão, uma oração com ação de graça é aquela feita com um propósito específico de agradecimento. A gente ora com vários aspectos. A gente faz pedidos a Deus, nós confessamos pecados a Deus, nós adoramos a Deus, nós intercedemos por pessoas e por situações, e nós também adoramos e oramos com ações de graças. Aqui, os irmãos que redigiram essa confissão, eles tiveram esse cuidado de colocar especificamente a importância de orar com ações de graças logo no início,
Lembre-se que a gente está dentro do contexto, do capítulo que fala da adoração pública ao Senhor. Então, muito desse contexto de que nós estamos aqui, da igreja reunida, é lógico que os princípios que estão aqui aplicam-se para todas as áreas da nossa vida. Mas ele está falando em primeiro lugar, e esse é o primeiro ponto que eu quero focar com vocês, é esse tipo específico de oração. Orar para agradecer. Orar com ações de graças. E aí, eu vou convidar todos os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no Salmo de número 95. Salmo de número 95, nós vamos ver uma manifestação maravilhosa disso. O salmista, então, nos chamando, nos convidando a louvar ao Senhor, a orar com ações de graça. Salmo de número 95, a gente vai ler do verso 1 até o verso 7. O salmista diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Irmãos, não fui eu que escolhi esse texto. Esses irmãos, quando redigiram essa confissão, eles colocaram esse texto aqui. Esse texto é maravilhoso para entender, para que nós entendamos uma coisa. Nós não oramos com ações de graças porque nós... quando eu for orar, eu vou fazer uma lista do que eu tenho que orar. Então, agora é hora, vou orar com ações de graças. Obrigado, Senhor, por tudo. Não funciona muito bem assim. Vocês percebem que esse Salmo 95, verso 1 a 7, ele é um grande texto de ações de graças. Aqui, por que o salmista ora com ações de graças? Sabe o que ele está olhando? Onde está a mente, o coração e os olhos dele? Claramente aqui, em Deus, o tempo todo em Deus. Ele olha a Deus, ele observa a Deus, ele medita em quem Deus é, o que Deus faz, o tamanho do Senhor. Olha só, ele só fala do Senhor. Sabe por que ele canta ao Senhor com júbilo e celebra o rochedo da salvação dele? Por que ele quer sair ao encontro do Senhor com ações de graças e vitoriar ele com salmos? Por quê? Porque ele reconhece que Deus é Deus supremo, é o grande Rei. Nas mãos dele estão a profundeza da terra, as alturas dos montes. Tudo isso, dele é o mar, ele o fez, obra das suas mãos, toda a sua criação. Irmãos, quando a gente olha para Deus, não existe outra coisa a você fazer a não ser adorar ele com ações de graças. Isso é uma reação. Isso é uma reação do cristão. Um cristão que olha para quem Deus é, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele vai fazer, naturalmente ele vai agradecer, ele vai ter um espírito, um coração de gratidão a ele. É natural. Por isso que a oração, qualquer oração, mas especialmente essa, nunca pode ser feita de maneira mecânica e religiosa. Não faz sentido. São palavras vazias. Aqui nós estamos vendo o quê? Olha para o Senhor. E uma vez que você estiver olhando para quem Ele é e para o que Ele fez, naturalmente você vai agradecer de coração, com o espírito correto. Você não está fazendo isso porque alguém te ensinou, porque está numa cartilha. Você está fazendo isso porque o seu coração não consegue fazer outra coisa que não seja dar graças a Ele. Esse é o espírito verdadeiro das ações de graça. Como eu disse aqui, já, ela é feita com o propósito específico de agradecer ao Senhor e é a reação, então, natural do homem redimido diante de Deus. Seja do Senhor, o salmista aqui, vocês percebam, ele vai falar de Deus, de quem Deus é, ele é o Senhor do universo, mas ele também vai falar da criação, obra das suas mãos. Irmãos, você olha para aquilo que Deus fez, pega uma criança pequena, você pode pegar um animal que seja, você olha aquilo e fala, que homem, nós estamos já, o homem tão crente da sua capacidade tecnológica, fazendo robozinhos e tudo mais, você olha qualquer larva e você vai ver ali muito mais conhecimento dentro daquilo e sabedoria do que qualquer homem pode construir ou criar ou imaginar. Então, quando você olha qualquer coisa da criação, ou mesmo Deus agindo na vida de vocês e na minha vida, e quanto mais ainda pensarmos nele, naturalmente nós vamos adorá-lo. Agora, e ser gratos, né? Mas a gente tem um problema. É bem possível, se você é como eu, um pecador como eu, é bem possível que na maior parte do seu dia você não é grato.
Na maior parte do tempo você é um murmurador. Você reclama, você gostaria que as coisas fossem diferentes. Você tem 5, mas você queria ter 7. Aí quando você tem 7, você quer ter 10. Você tem o carro A, mas você queria ter os carros B. E por aí vai. Nós não somos gratos por tudo que Deus faz, por tudo que Ele fez, pela obra, pela criação, pela salvação. Irmãos, sabe por quê que a gente não é grato a Deus? Lembra que eu falei? A gratidão é uma reação natural do cristão quando ele olha a obra de Deus na vida dele e todas as obras que ele fez. É porque a gente não está enxergando isso. A gente não está vendo esse nexo causal que existe aí entre tudo que eu sou, tudo que existe, toda a salvação que um dia se operou na minha vida e Deus. Eu não estou vendo isso, por isso que eu não sou grato. No fundo, irmãos, nós não somos gratos, sabe por quê? Porque nós achamos, isso ninguém vai confessar talvez, mas no nosso íntimo, que nós conseguimos, nós que conquistamos. Por que eu vou ser grato a Deus pelo meu carro, se fui eu que trabalhei o mês inteiro, acordei cedo, juntei dinheiro e comprei? A gente não vai falar isso. Mas, irmãos, quando você não é grato, no fim das contas, é isso que você faz. É isso que você está fazendo. Você não está sendo grato, porque no fundo, você se acha, sim, o responsável. Assim, que família linda que eu construí. Que esposa maravilhosa que eu tenho. Que carro bom que eu comprei com o meu dinheiro. Que casa maravilhosa que eu comprei com o suor do meu esforço. Ah, obrigado, Senhor, mas fui eu. Vocês entendem que nós não somos gratos porque no fundo, lá no fundinho a gente acha que fomos nós? Irmãos, ninguém está tirando aqui, nós já falamos isso diversas vezes, ninguém está tirando aqui a ênfase, o cuidado e a preocupação que nós temos em relação à nossa responsabilidade individual. A Bíblia nunca tira a nossa responsabilidade individual por tudo. Nós somos responsáveis, sim, por fazer aquilo, por obedecer, por fazer as coisas que temos que fazer. Ninguém está falando isso. Mas nós temos que ter essa compreensão, esse discernimento de que se eu levanto de manhã é porque Ele me sustenta, Ele renova suas bênçãos, Ele me capacita. Se eu tenho, de manhã eu acordo, vou fazer meu devocional e pego e leio a Bíblia, foi Ele que me deu essa disposição, irmãos. Não fui eu. Quando essas coisas estão assim, eu não preciso ficar pensando por que Deus faz isso. Deus. Irmãos, faça. Saiba que se você abriu a Bíblia de manhã, foi Ele que te capacitou a isso. Seja grato a Ele por isso. E não fique esperando, não, eu não vou fazer porque eu estou sem a vontade. Não é assim que funciona. Então nós temos que cuidar muito com isso, irmãos. Muito. A gente precisa analisar o nosso íntimo, a gente precisa perceber o quão ingratos que nós somos. E aqui eu estou falando, né, falei aqui de habitação, casa, carro, que a gente acaba sendo pouco grato. E a gente é pouco grato porque no fundo, a gente acha que a gente conquistou aquilo com força. Agora tem algo que pode ser pior ainda. Quando eu pergunto para vocês, e às vezes eu olho para a minha vida e eu não sou grato pela salvação que um dia foi operado na minha vida. Irmãos, se eu não sou grato pela obra de que Cristo fez, eu gosto de estar na igreja com os irmãos, eu acho que eu sou crente sim, mas eu não agradeço a Deus pela salvação, pela cruz, pela redenção. O princípio é o mesmo. No fundo, mas bem lá no fundinho, ninguém aqui, se a gente fizesse uma prova, ia responder, mas lá no fundo, será que eu não acho que eu mereço? Fui eu que... filho, Deus pode até ter morrido lá na cruz, Jesus, mas se não fosse eu aquele dia ter ido lá, fui eu que aceitei, fui eu que fiz. Vocês percebem, irmãos, como é sutil? A oração de ações de graça, ela não vai resolver isso. A falta de oração com ações de graças é um sintoma de que tem alguma coisa errada comigo e com você. De que no fundo, nós estamos idolatrando a nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa força. Então, irmãos, aqui eu quero fazer a primeira aplicação dessa manhã aqui com os irmãos. Meditem nisso. Vocês são verdadeiramente gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e pela salvação que um dia Jesus Cristo operou na vida de vocês? Irmãos, isso aqui não é para ficar pensando só agora, não. Isso aqui é uma coisa para você chegar na tua casa, se colocar diante do Senhor e pensar e orar e falar, Senhor, revela o meu coração.
revela o meu coração, eu sou verdadeiramente grato? Eu enxergo tudo aquilo que tem acontecido na minha vida como, de fato, um cuidado providencial, cuidadoso de um pai por um filho, que nunca deixou faltar nada para mim do que eu preciso, e que, além de tudo, me deu aquilo de mais importante, me tirou do inferno que eu merecia, porque eu sou um pecador que peca diariamente, continuamente, mesmo sabendo dessas verdades, continua sendo tentado, caindo. De fato, eu creio que foi o Senhor que fez tudo e que por isso, então, eu tenho que ser grato ou não? Ou eu vivo como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse, o Senhor não fez mais que a sua obrigação. Irmãos, se coloque diante de Deus e faça essa pergunta: você é grato a Deus? E se a resposta, irmãos, que espiritualmente você coloca diante do Senhor, ore, medite, converse com o seu cônjuge, se é casado, converse entre vocês, coloque diante do Senhor. E se a resposta for não, eu não tenho sido grato, eu me esqueço continuamente de agradecer ao Senhor, eu não vejo as coisas dessa forma, você não precisa desesperar, você precisa arrepender. Você se coloca, você está em oração, peça perdão ao Senhor e clame a Ele para que Ele derrame no coração seu um espírito real de graças pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo sustento que Ele sempre te deu, que Ele vai continuar dando até o dia que Ele voltar. É isso que eu e você precisamos fazer, sermos sinceros com Deus, sermos, não por Ele, irmãos, Ele não precisa de nada, Ele sabe tudo. Isso é para você e para mim deixarmos de ficar escondendo essa casca que a gente fica criando. Quem tem filho sabe como é isso. Às vezes as crianças elas vêm com uma história toda trabalhada para tentar te convencer de alguma coisa, mas a gente que é muito mais velho, que já tem muito mais experiência, antes deles começarem com a conversa, você já sabe onde ele quer começar, aí chegar. A gente sabe disso. A gente deixa ali para ver, a gente vai conversando, a gente vai tratando, até que a gente consegue convencê-lo que a gente já sabia, mostra, revela o coração deles e tal. Ah, tá resolvido. Irmãos, quem que eu estou tratando numa situação dessa? É o pai? O pai já sabia do começo ao fim o que ia acontecer. A gente sabia, a gente tratou e resolveu e acabou do meu jeito. Mas a criança foi tratada. Nosso caso, a oração tem muito a ver com isso. O Senhor não muda, irmãos. Nunca mudou. Mas nós oramos para que o nosso coração mude. Por isso que eu disse, ações de graças é aquilo que é um sintoma. Se você não tem um coração de ações de graças, o seu coração não está focado no Deus Todo-Poderoso. E aí a pergunta que nós temos que fazer, irmãos, isso aqui é uma realidade para quem? Para aquele que de fato crê. Se você não creu que Jesus Cristo um dia morreu na cruz no seu lugar, de fato você não tem motivo para agradecer em nada. Porque tudo que você tem, você pode ter a melhor casa, mais dinheiro, você pode ter tudo, mas no final tudo é vazio. É nada, acaba. E no final das contas, a única coisa que se acumula é a condenação dia após dia do seu pecado e da tua rejeição. Lembre-se, nós cremos num Deus puro, somente os puros herdarão. Mas de fato, irmãos, quem de nós pode se achegar em pureza diante dele? Total, ninguém. Mas Cristo Jesus, Filho de Deus, Deus e homem, vem à terra e morre numa cruz e carrega sobre ele a condenação de todo aquele que nele crê. Você crê nele? Você creu em Jesus Cristo? Se você não creu, creia. Arrependa do teu pecado e creia que Jesus Cristo levou sobre si os seus pecados. Você agora, irmão, se você creu nisso, pelo Espírito Santo, você pode dar graças a Deus, porque você já tem tudo. Tudo, não falta nada, irmãos. Você pode não ter comida, você pode não ter bebida, você pode estar doente, você pode estar com seus familiares doentes, como muitos de nós estamos, mas, irmãos, nós temos tudo. Nós podemos, a gente não tem medo de nada. Então, isso é algo que nós precisamos, é conhecer. Conhecer a Ele, reconhecer que de fato Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, e isso vai nos trazer então um espírito de ações de graças. O texto aqui da confissão, ele vai dizer aqui umas palavras que muitas vezes não são aqui do nosso contexto normal, do nosso dia a dia. Mas me chamou a atenção algo, ele vai dizer assim, a oração com ações de graças é requerida por Deus, e olha só, de todos os homens. Ele não faz uma ressalva aqui. Por parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. E a hora que eu passei meio rápido, eu pensei em falar sobre a questão de ações de graça, eu falei, mas por que será que os irmãos da confissão colocaram assim? Como assim
que essa reação diante de quem Deus é, da criação de Deus, é uma reação de todos os homens, até o ímpio. E de fato, irmãos, é todo ser humano que existe na face da terra, todo, primeiro, ele possui a eternidade no coração, que foi Deus mesmo que colocou. Então ele tem um senso disso. Mas ele tem, e essa palavra inata significa que tem desde antes do nascimento. Nós nascemos com algo. Então, algo que é inato a nós é algo que vem de inato, né, de nascer, é o que a gente nasce com aquilo. É inato em todo ser humano o quê? Adorar a Deus. Mas o ímpio adora a Deus? Nós sabemos que o ímpio não adora a Deus, mas o ímpio tem no seu coração, todo ser humano tem no seu coração o quê? Primeiro, o senso da eternidade, e ele tem a revelação comum, a criação, as obras de Deus, e por isso todos os homens que existem sobre a face da terra têm esse desejo, essa necessidade, essa reação natural de adorar a algo ou alguém. O fato é que o ímpio rejeita a Deus, mas isso não o torna indesculpável. E aí a gente vai para o texto que vai falar disso, Romanos 1, 18. Claramente, né? Então, perceba, irmãos, são muitas verdades, né, em textos muito pequenos. Né? E os irmãos, quando escrevem, eles estão pensando em tudo isso. Paulo aos Romanos, capítulo 1 em diante, verso 18 em diante, ele vai dizer o quê? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É irrelevante se você aqui é um crente, se você é arminiano, reformado, ou se você é um ímpio, um ateu, um budista, é irrelevante. Aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, esse é o ponto. A ninguém é dado alegar esse desconhecimento aqui. Todo homem, isso é óbvio, é claro, está no coração dele, mas mesmo assim ele rejeita. Mesmo assim, e por isso ele é indesculpável. Você não tem desculpa para fazer isso. Prosseguindo, então, a gente vai para o segundo ponto agora. O que é necessário, então, para que uma oração seja aceitável diante de Deus? A Bíblia vai nos ensinar, e vocês vão ver, a gente vai ver vários textos. A primeira coisa que tem que ficar muito claro para nós é que toda oração verdadeira envolve a Trindade. A oração, ela é um ato dirigido ao Deus Trino. Não se ora sem a Trindade. A oração não é dirigida, não falo nem a questão da direção em si, mas o ato todo de orar, ela envolve necessariamente as três pessoas da Trindade. Aqui, então, nós começamos com a primeira parte. Ele vai dizer, contudo, para ser aceitável, a gente está falando da oração, ela deve ser feita, em primeiro lugar, em nome do Filho. João 14, os irmãos podem procurar, quem estiver anotando, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso quem está falando é Cristo, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, então aqui é um primeiro ponto. As orações nossas são feitas em nome de Jesus. Irmãos, qualquer criança que está ali nessa linha, filhos nossos, você deu aula ali, você vai ver que se você pedir para uma criança orar, ela aprendeu e ela vai falar assim, ora, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém. Está errado? Não, tem que orar em nome de Jesus, mas muitas vezes essa nossa oração, ela se torna mecânica. E nós nem pensamos no porquê que nós oramos nesses termos. Não, porque Jesus disse que nós devemos orar em nome dele. Isso por si só já é motivo suficiente, óbvio. Se ele mandou, a gente obedece. Mas, irmãos, isso tem um porquê. E um porquê muito claro. Por que nós temos acesso a Deus? Foi porque
Jesus Cristo morreu na cruz e conquistou para nós esse direito de acesso que antes nós não tínhamos. É por isso, você entende que sem Jesus Cristo você não pode orar? Sem Jesus Cristo você não tem acesso ao Pai. Aquele véu que fazia separação entre ele e nós, no dia que Jesus teve a sua carne rasgada, ele também foi rasgado. E hoje nós temos, então, acesso ao Pai. E isso se dá por conta de Jesus, como a gente pode ver lá em Hebreus capítulo 10. Eu li recentemente esse texto aqui com os irmãos, mas vamos ler de novo. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos. Lembra? O Santo dos Santos era aquele lugar lá no tabernáculo, ou no templo, lugar mais sagrado e mais santo, onde ficava a Arca da Aliança. Ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e ainda com diversos rituais, e ainda com sangue nas mãos de um animal inocente, para que ele pudesse ser aceito uma vez por ano. Hoje, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Lembra do véu que eu falei? Aquele véu que foi rasgado lá no templo? Mas aqui ele o compara com o quê? Isto é, pela sua carne, que também foi rasgada. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Como ele é fiel, você pode ter segurança e tranquilidade que você pode orar em nome de Jesus Cristo todos os dias da sua vida, porque ele é fiel. Foi conquistado por ele, não foi com um preço pequeno, foi um preço muitíssimo alto para que você e eu tivéssemos acesso, então, ao Santo dos Santos, a Deus. Então, nós temos que usufruir disso através da oração. Aí ele prossegue. A gente falou, então, que a oração ela envolve sempre a Trindade, e aqui a gente está falando, primeiro, em nome do Filho. Mas daí a confissão prossegue assim: com a ajuda do Espírito. Não existe oração sem a ajuda do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Assiste aqui, irmãos, só para ficar bem claro, não é assistir, de ficar assistindo como a gente assiste TV. É assistir no sentido de dar assistência, de ajudar. Também o Espírito, semelhantemente, ou da mesma forma, nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Entenda, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, enquanto você ora, ele está intercedendo por você, porque a gente não sabe nem mesmo orar como convém, mas ele, sabendo da nossa luta e dificuldade, como um pai que cuida de um filho e que ajuda ele ali a caminhar quando ele está começando, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos ajuda até mesmo na nossa dificuldade. E é por isso, irmãos, que às vezes a gente tem alguns irmãos que tem algumas lutas e fala assim: irmão, eu sou muito simples, eu não sei nem ler direito, eu acabei de chegar, eu não sei minha oração, se eu vou orar direito, eu não vou. Irmãos, é óbvio que a gente tem que se exercitar, conhecer mais a Bíblia, estudar, se for possível, mas é por conta disso que as nossas orações, quando feitas com o espírito correto, em nome do Filho, serão aceitas. Porque seja a pessoa mais simples, que se converteu ontem, que é analfabeta, seja o maior PhD da melhor seminário do mundo, no final das contas, não sabem orar como convém diante de Deus. E ambos precisam do Espírito Santo. Estamos todos no mesmo barco. Não existe isso. Não, ele... É lógico, a oração da pessoa pode ser muito mais correta teologicamente, a gente pode cometer erros. Irmãos, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, entenda uma coisa aqui. Não existe oração sem o Espírito Santo. Não existe. E é por isso, irmãos, que o ímpio, na realidade, não ora. Peraí, mas eu já vi muitas pessoas que são ímpias e que saíram, abandonaram, ou que são se dizem religiosas de alguma forma. Eu já vi eles orando, fazendo orações bonitas e maravilhoso, assim, falou tudo certinho. Aquilo lá é uma oração? Não. Não existe oração sem o Espírito Santo. O ímpio tem o Espírito Santo habitando dentro de si? Não, então ele não está orando. Ele está o quê? Repetindo, falando, como a gente fala.
Mesma coisa, se eu pegar um texto em alemão, eu não sei falar alemão, e eu ler aquilo ali, né, e lendo, na hora que terminou, talvez um alemão, vamos dizer que eu acertasse a pronúncia, eu não vou acertar, mas digamos que eu acertasse. Talvez um alemão olhasse e falasse, nossa, ele disse coisas muito maravilhosas, mas eu mesmo não sei o que eu falei. São palavras vazias. O que ele disse foi simplesmente palavras que podem até ser corretas, podem até ser bonitas, mas não têm significado. Elas não têm, vamos dizer assim, entre aspas, alma. Aquilo ali é da boca para fora, né? Não tem significado real. Aquilo não tá, o que faz a ligação entre nós, a nossa oração e Deus, né, além da obra intercessora de Cristo lá na cruz, é o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, sem Cristo, irmãos, são palavras vazias. Palavras vazias. Agora, nós estamos isentos de fazer esse tipo de oração? Nós que somos cristãos? Infelizmente, irmãos, não. Peraí, mas o Espírito Santo habita em mim. Habita. Mas não ele não vai ficar te acompanhando em cada besteira que você faz nesse sentido, tá, irmãos? O Espírito Santo nunca se afasta de você, nunca sai de você. Mas você entenda, quando você deliberadamente peca, por exemplo, você está calando a voz do Espírito e fazendo a tua vontade. Isso é opção sua. Quando nós oramos de maneira mecânica, religiosa, farisaica, simplesmente porque a gente tem que fazer, porque alguém pediu, porque alguém mandou, porque está no horário certo, e nós não colocamos o nosso coração no Senhor e clamamos a Ele por essa intercessão e não dependemos totalmente dEle, até mesmo nesse ato de orar, a nossa oração pode ser, como muitas vezes é, vazia. E aí a gente tira sarro, né, de católicos e do pessoal das religiões orientais que ficam fazendo mantras e o católico com o seu terço, e nós fazemos exatamente a mesma coisa, repetindo a mesma oração que você um dia decorou há 50 anos atrás e você repete ela de manhã, de tarde, de noite, várias vezes, sempre a mesma coisa, nunca muda, e você acha que você está fazendo muito diferente dessas pessoas que oram sem a intercessão do Espírito Santo? Não, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Irmãos, cuide com isso. Porque mesmo que você tenha isso muito claro na sua mente, você fala, não, Senhor, eu quero tentar. Se você é um cristão, naturalmente você vai orar bastante. Naturalmente você vai orar cada vez mais. Vigiar e orar tem que ser algo muito claro para nós, é algo que nós somos chamados a fazer, é algo muito importante, e quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai ter o desejo de orar o tempo todo. Vai ter o momento da oração no secreto do nosso quarto, vai ter o momento da oração familiar, vai ter o momento da oração congregacional, que é com a igreja, e vai ter aquelas orações que é do dia a dia, que você está ali no meio de um trabalho e você, Senhor, eu me coloco em tuas mãos e tudo mais. Você vai orar antes de comer, você vai orar a hora que acorda, a hora que dorme e tal. Irmãos, mesmo aqueles que estão já caminhando há bastante tempo, é comum e pode acontecer de que uma ou outra dessas acaba saindo mais como um chavão supersticioso do que de fato uma oração. Um costume do que uma oração. Então, aqui, queridos, eu queria fazer mais, depois a gente vai falar de novo disso, mas eu queria fazer mais uma aplicação. Analise suas orações. Como que você tem orado de fato a Deus? Será que você não está rezando também? Critica tanto, a gente critica tanto os outros, será que a gente também não está rezando? Só repetindo? Para quem tem filhos, isso é um cuidado maior ainda. Porque os filhos veem você orando, e nós ensinamos a eles, e eles têm as lutas, as dificuldades deles, e às vezes a gente está mais preocupado em querer fazer algo para que os outros vejam, ou mesmo eu mesmo veja, do que de fato preocupado com o coração deles. A maior preocupação é a que o meu filho agradeça pelo alimento, e não que ele seja grato pelo alimento. Vocês entenderam a diferença aqui? Isso é muito complicado. E às vezes a gente faz isso. Eu me lembro, as crianças lá em casa, a gente sempre ensinou a orar antes de comer. Eu me lembro que teve alguns momentos, quando eles cresceram, em que uma das crianças falou assim, hoje eu não quero orar, não quero agradecer. Aí você já fica, né? Eu fiz tudo errado, aí você já entra na paranoia, né? E tudo isso em fração de segundos. Irmãos, assim, primeira reação, essa foi a minha, tá? Primeira reação, já sei. Quem deu a comida foi Deus, você não vai agradecer, você não vai comer. Você fica lá até você orar. Ou você ora ou você não come. Bom,
Ele iria orar ou não iria? Eu já falei quem que é, né? Eu falei que é ele, então você já sabe quem foi, né? Ele ora ou não ora se eu falar isso? Ora. E assim a gente vai formando os religiosos. Entendam? O que importa, de fato, é um coração grato a Deus. Então, de fato, o que tem que fazer? Irmãos, isso aí sabe para que serve? É para humilhar o pai que acha que vai conseguir forçar a barra de fazer o filho virar crente. Não é a gente que faz filho virar crente, é o Espírito Santo de Deus. A gente dá exemplo, a gente ensina. Tem horas que o que vai acontecer é, você não quer? Então eu vou orar para que Deus te dê esse discernimento, essa vontade, para que você entenda que ser grato a Deus é o mais importante. Mas entendam, irmãos, vocês percebam como criar um religioso é muito mais fácil do que criar alguém que de fato é grato? Então você tem as respostas? Não, eu não tenho as respostas. Nenhuma, o Espírito Santo que tem. Por isso que nosso cuidado é qual? De não cair nesse atalho. O atalho da religiosidade, especialmente em termos de oração, ele é muito fácil. Briga. Vai apanhar se não orar. Como que você vai bater alguém porque não vai orar? Falando para quem tem filho pequeno. Às vezes aqui vocês acham que essa oração vai ser uma oração nesses termos, pelo intermédio de Jesus Cristo, com a intercessão do Espírito Santo? Não vai ser só porque o moleque quer comer, ou porque ele quer sair para brincar e não quer ficar de castigo. Assim como eu e você. Às vezes a gente ora por isso, porque a gente tem medo, se eu não orar de manhã vai dar tudo errado hoje. Isso é superstição, irmãos. Então, que a gente tente, isso é essa segunda aplicação que eu faço essa manhã. Ore, irmãos, diante do Senhor e veja, Senhor, eu tenho sido um mero repetidor de chavões religiosos? Não permita que isso seja assim. Trate meu coração, arrepende e muda. Prosseguindo aqui, de acordo com a vontade de Deus. Lembra que a oração ela é trina. Filho, Espírito, e aqui de acordo com a vontade do Deus Pai. O fato é, irmãos, todo pai gosta de dar para o filho aquilo que ele quer. Você concorda comigo? Seu filho te pede uma coisa e você ter condição de dar aquilo de presente para ele, ou dar, nossa, é muito gostoso, você fica feliz e tudo mais. Mas tem um detalhe. Vamos ler um texto? Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho te pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é uma pergunta. Você, como pai, você não quer dar sempre o melhor para o seu filho? Sim. Se você que é mau quer o melhor para o seu filho, quanto mais Deus que é perfeito não quer dar o melhor para mim e para você. E é exatamente por isso, irmãos, que muitas vezes ele diz o que para mim e para você? Não. Porque é aquilo que eu estou pedindo, de uma forma que talvez eu não entenda. Eu não estou falando aqui, é verdade, o cara quer uma Ferrari. Não estou falando disso. Às vezes a gente está pedindo coisas que são totalmente lícitas, que são coisas boas, mas ele fala não. Às vezes é um não agora, mas a gente não sabe. A gente só escuta o não. Né? A gente não sabe o que ele vai querer para frente. Irmãos, o que a gente faz? A gente aceita. Nós não temos condição de saber de nada. Todo pai quer dar para o seu filho aquilo que é o melhor para o seu filho. Todo pai se alegra em dar para o filho aquilo que ele quer. Mas se aquilo que o teu filho te pede é algo que faz mal para ele, ou é ruim, ou não é apropriado, você vai dar? Não. E se ele chorar, aí você vai dar? Tem pai que dá quando o filho chora. Não faça isso. Se é ruim, é ruim. Ele chorando ou não. Vocês acham que Deus ele se compadece da sua birra? Não. Porque ele é um bom ou um mau pai? Um pai que decide dar algo para um filho por causa da birra dele, e não porque aquilo de fato é bom, ele não está sendo um bom pai. O nosso Pai Celeste é um bom pai. E por isso que ele só dá aquilo que nos faz bem. O Senhor se alegra em atender as nossas petições? É óbvio que sim. Como todo pai se alegra em atender os pedidos dos seus filhos. Desde que esses pedidos sejam bons. Senão, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E aqui tem um problema, que é um problema que todos nós passamos. Todos nós, em algum momento, passaremos por ele. Mas
como que eu vou saber o que pedir então? Eu tenho que pedir de acordo com a vontade do Pai. Onde que está a vontade do Pai, irmãos? Na Bíblia. A palavra do Senhor, é lógico, não tem uma relaçãozinha, não é isso. Mas conforme você conhece a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, os princípios que se aplicam ao Pai, a pessoa dele, quem ele é, o que ele tem, o que ele quer para nós, quanto mais nós o conhecermos através das Escrituras, e não através do que A ou B revelou, fez, sonhou, isso aí não tem nada a ver. De acordo com as Escrituras, quanto mais nós conhecermos isso, aquilo que ele revelou a nós por meio da sua palavra, mas nós conheceremos do caráter a Deus que ele mesmo revela a nós por meio do Espírito Santo. E mais nós aprenderemos a orar como convém, a pedir como convém, a pedir de acordo com a vontade dele. A gente vai errar no caminho, irmãos? É óbvio que sim. Mas vocês entendem que quando isso não dá certo, ou quando a tua oração não é atendida, ainda assim isso é para o seu bem e não para o seu mal? E quanto mais você conhecer da palavra do Senhor e a vontade de Deus revelada através da palavra, e mais submisso ao Espírito Santo você tiver, mais as suas orações serão atendidas. Só que você vai perceber também que muito diferentes serão suas orações. Irmãos, eu fico lembrando das coisas que eu orava quando eu acabei de me converter. Você tem vergonha. Você fala assim, caramba, como é que eu pedi aquilo, né? E graças a Deus o Senhor não respondeu, falou não para a maior parte delas. Com o passar do tempo, você vai mudando e talvez você vai... não estou falando de mim, irmãos, mas você olha por grandes irmãos, por exemplo, que a gente vai nas biografias, eles chegam no final da vida, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros, eles estão pedindo o quê? Mais santidade, mais conhecimento. Vocês acham que isso é tudo... eles estão falando só para se aparecer? O homem no fim da vida? Eu creio que não, irmãos. Talvez a gente peça muito. A gente vai falar isso no próximo domingo um pouco, de Tiago, né? Que vai falar que muitas vezes a gente pede simplesmente para nos regozijar nos nossos vãos prazeres, e não de acordo com a vontade de Deus. Então, isso aqui não é algo automático, não é uma chavinha que você liga. Não é uma chavinha que você liga. O Espírito Santo, lógico, ele vai te ajudar em relação a isso. Mas se você não conhece a palavra, você não conhece a vontade de Deus. Você não conhecendo a vontade de Deus, você vai pedir muita coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E com Deus, irmãos, não dá para enganar, né? Pai, eu queria ganhar bem mais dinheiro porque, nossa, eu queria tanto ajudar os pobres e dar mais dízimo. É por isso que eu queria ganhar mais dinheiro. Então, me dá o dinheiro que... Você pode enganar... Com essa conversa não engana muita gente, não. Mas a Deus você nunca vai enganar. O Senhor conhece cada motivação do nosso coração. Cada uma. Às vezes, irmãos, a gente pode estar querendo coisas maravilhosas, boas, mas é simplesmente para nosso próprio engrandecimento. E aí o Senhor fala não mesmo. Eu não estou julgando vocês, eu não estou falando de situações nenhuma específicas, irmãos. Eu estou falando que a gente tem que meditar em todas essas coisas. Então, para a gente encerrar aqui, a gente já falou disso tudo. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve, segundo a sua vontade. E lembre-se sempre disso. A gente sempre ora em nome de Jesus, mas quando o Senhor Jesus também nos ensinou a orar, quando foi pedido isso para Ele, uma das coisas que Ele nos ensinou a pedir foi o quê? Para que orássemos segundo a sua vontade. Então, toda oração que de fato coloca isso, você pode pedir o que você quiser, irmão. Mas se você de fato tem um coração que ao fim diz, mas que seja feita a tua vontade e você crê nisso, então você pode ter paz para fazer esse pedido, porque você vai aceitar o não tranquilamente. Você fala, não, seja feita a tua vontade, às vezes ir um chavão também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Irmãos, e a última aplicação. Leia a Bíblia e ore. A gente já falou, mas leia a Bíblia e ore. Você não vai conhecer a vontade do Pai de outra forma. Medite, estude, pergunte. A congregação, ou seja, a reunião dos santos, a comunhão dos irmãos, ela é maravilhosa nesse sentido, porque muitas vezes a minha dúvida é a dúvida do irmão, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente se ajuda e o Espírito Santo age ali. Então, irmãos, nós precisamos cada vez mais conhecer a vontade do Senhor através da palavra revelada e do Espírito Santo.